Graça e paz, muito bom, seja bem-vindo ao Fire, Fogo Interior, Revolução Exterior. Esse tempo abençoado, agora já na segunda semana, hoje é o terceiro dia, e eu quero saudar você com a graça e com a paz do Senhor. Essa semana nós estamos falando sobre arrependimento e confissão. Nós estamos investindo um tempo, porque nós falamos muito essas palavras, mas entendemos pouco esse conceito. E nós precisamos entender que a confissão e o arrependimento é o meio pelo qual nós caminharemos e cresceremos em santidade. A palavra diz que a santidade é o requisito principal para que nós possamos ver a Deus. Sem a santidade, ninguém verá a Deus. Por isso, eu e você precisamos desenvolver a prática de nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados. A grande maioria das pessoas, quando falam sobre esse assunto, tratam a questão do pecado no atacado. Ele faz a seguinte oração: Deus, perdoa os meus pecados. Mas você não peca por atacado, você peca no varejo, peca item por item. E se você não se arrepender individualmente pelos seus pecados, esse pecado não está tratado. Quase sempre ele vai continuar operando na sua vida e vai gerar uma escravidão no seu ser. Por isso esse é um tempo de nós estarmos tratando a questão da confissão e também do arrependimento. São coisas distintas. Na confissão, eu entendo que eu estou fazendo é errado, é contra os princípios de Deus, fere o caráter de Deus, às vezes machuca o meu próximo, e eu então reconheço o meu erro e confesso. No arrependimento, eu sofro a dor por esse erro e me disponho a não fazer da mesma maneira. Eu queria ler com vocês um texto que está no livro de Salmos, Salmo de número 32. Salmo de número 32, verso 3. Aqui Davi está falando sobre o efeito do perdão do pecado na sua vida. E olha só o que ele diz: enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram. Desculpa, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aleluia. Esse texto, Davi está abrindo o seu coração. Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. E eu entendo que ele é o homem segundo o coração de Deus, não só porque ele amava e ele adorava Deus, mas ele era um homem que ansiava desesperadamente pela presença do Senhor. E o que nos afasta da presença do Senhor é o pecado. E Davi, em pecado, sentiu o afastamento da presença e corria na direção de se reconciliar com Deus. E nesse sentido, ele nos é uma referência importantíssima. Nesse texto aqui, ele está dizendo: enquanto eu calei os meus pecados, porque às vezes o pecado é saboroso. Se o pecado fosse ruim de se praticar, ninguém pecava. O grande detalhe é que existe um sabor no pecado que nos escraviza, é como uma droga. E Davi então continuou praticando o pecado e se calou diante desse pecado a respeito de Deus. E ele diz que enquanto ele se calou, os seus ossos envelheceram, seus gemidos foram reais todos os dias. E a mão do Senhor, ou seja, a culpa começou a prevalecer, o ressentimento começou a prevalecer. E aí, de modo que o gosto bom do pecado sai e fica só o ruim, a parte amarga. E ele então faz o quê?
confessa o pecado e não oculta mais a iniquidade. Ele coloca as suas transgressões diante de Deus. Então o Senhor vem e lhe perdoa. Com isso, sim, ele está liberado para prosperar. Entende? A tua prosperidade está condicionada à confissão do teu pecado. Quando a gente fala de prosperidade, às vezes a gente pensa só na prosperidade financeira. Mas a prosperidade não está restrita ao nosso dinheiro. Prosperidade é prosperidade emocional, prosperidade física, prosperidade espiritual, prosperidade nos relacionamentos, prosperidade interior, prosperidade financeira e tantas outras. Entenda, quando eu confesso, quando eu deixo de encobrir as minhas transgressões, eu estou liberado para a prosperidade. Davi, um rei que prosperou muito, porque ele ansiava pela presença de Deus, chamava pecado de pecado e confessava as suas faltas. Eu e você temos que ter essa prática no nosso coração. Constantemente, nós precisamos chegar diante de Deus e aquilo que nós nos lembramos, confessar. Aquilo que são erros, que nós sabemos que são erros, mas também perguntar ao Senhor, de vez ou outra, ou todos os dias: Deus, tem algo na minha vida que não tem te agradado? Tem algo na minha vida que tem te deixado triste com a minha pessoa? Faça essa oração comigo agora. Pai, em nome de Jesus, entendendo sobre o peso e o efeito nocivo do pecado, nós te pedimos, nos ensina a caminharmos em santidade. Mostra-nos, ó Pai, aonde temos caminhado errado. Queremos confessar, queremos nos arrepender, queremos caminhar de maneira santa na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.